E aí, terceira série, tudo bom? Nós estamos aqui hoje, né, para responder algumas questõezinhas com vocês, tendo em vista que essa aula é de resolução de atividades, por conta da nova metodologia que nós pensamos para vocês. Vocês vão ter, ao mesmo tempo, aulas de conteúdo, aula de resolução de exercício e as lives para tirar as dúvidas, né? Colocar questionamentos, né? E as suas inquietações também, certo? Hoje nós vamos responder algumas questões referentes, né, ao capítulo 5 de Sociologia de vocês, capacidade de simbolização e significação, que nós já, né, fizemos a nossa aula de conteúdo, né, que foi antes, né, das férias, né? Eu espero que vocês assistam ela também para revisá-la. Ela foi postada hoje de manhã na Agenda Edu novamente, tá? E para responder essas questões, a gente vai precisar de lembrar de alguns temas, né? Por exemplo, do estruturalismo, que é um paradigma que vai surgir nas ciências humanas de forma mais predominante nos anos 40, mas que vai ter influência da linguística estrutural, né? Principalmente do pensamento do professor Fernando Suacili e do seu grande curso de Linguística Geral, que vai ser construído em 1915, né? Que o Levi-Strauss, ao ir para os Estados Unidos da América, né, vai entrar em contato, né, com as ideias do Fernando Suacili, né, através do fonólogo Jacob Roman, e trazer para dentro das ciências humanas, né, a noção de signo, significado, significante, né, e as estruturas da língua. Esse paradigma também vai construir a ideia de que dos símbolos, né, a necessidade da importância de estudar os símbolos, né, aquilo que é simbólico nas sociedades primitivas, nas sociedades humanas, a partir do texto clássico, né, do também estruturalista, né, o psicanalista Jacques Lacan, né, no seu clássico texto RSI, Real, Simbólico e Imaginário, que foi construído aí também nos anos 40, mas que só vai, né, se tornar público, né, mais recentemente, dos anos 70 para cá, né, de forma mais abrangente, tá certo? Então, nesse texto também envolve a ideia do poder simbólico, né, do Pierre Bourdieu, né, e também os símbolos que a cultura traduz. Né? Desde quando o ser humano surgiu, né, existem os signos, existem símbolos e as suas diversas significações. Por exemplo, quando um homem colocava lá, no meio das cavernas, né, as suas inquietações e desejos através das pinturas rupestres, eles estavam tentando deixar uma mensagem para alguém. Né? E hoje os símbolos envolvem o nosso cotidiano de todas as formas. Um semáforo que a gente tem que atravessar, né? Uma tatuagem, né? E nos aplicativos que nós vimos, em tudo aquilo que a gente se expressa hoje, existem símbolos, né? Até nas videoaulas onde aparecem, né, as pessoas falando, né, em libras, que são símbolos que traduzem ideias também, a ideia aí de signo, significado e significante. Então, gente, assistam a aula, né, de conteúdo para ajudar a se preparar para responder as questões e vamos para o que interessa, certo? Passar aí o slide para a gente ver as questões que vamos responder. A gente vai responder a questão 1 do Praticando, página 52, a questão 1 do DH, 53, e a questão 2 dos complementares, página 53 também, tá? Vou abrir aqui meu livro digital, tá bom? Subir aqui. Vocês colocam aí no livrinho de vocês também, se não tiver, anota no caderno para tirar a dúvida da live. Nós vamos responder uma questão clássica, certo? Do professor Edgar Morin. Que hoje é um dos grandes nomes aí do debate sobre a educação no mundo, né? Produz muita coisa boa. Diz assim, ó: cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros e ilusões. Na nossa atual, a era planetária, o mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor e a buscar uma simbiose, né, uma mistura do melhor de todas as culturas. Está dizendo que o símbolo de todas as culturas, né, a gente tem que pegar aquilo que é bom de cada uma delas, né, já que o mundo hoje não tem mais fronteiras em relação à questão do conhecimento e em relação à questão cultural, né. A França deve ser considerada, né? Não, a França deve ser considerada em sua história não somente segundo os ideais
da liberdade, igualdade e fraternidade promulgados por sua revolução, certo? Mas também segundo o comportamento de que uma potência que com seus vizinhos europeus praticou durante séculos a escravidão em massa, né? A colonização que oprimiu povos, que negou aspirações à emancipação, né? A uma barbárie europeia cuja cultura produziu colonialismos, totalitarismos, fascistas, nazistas, comunistas, etc. E devemos considerar que uma cultura, não somente segundo os seus nobres ideais, mas também segundo a sua maneira de camuflar, inclusive através de símbolos, né, nacionais ou não, né, a barbárie sobre os seus ideais. Né? Por exemplo, né, quando se utiliza os símbolos da pátria, né, para fazer referência à ditadura. Né? Um exemplo que a gente pode destacar aí, né, do que acontece na nossa sociedade brasileira atual. Né? Usar um símbolo nacionalista, coisa que a maior parte dos brasileiros nunca tiveram, né, para inflamar aí o retorno ao autoritarismo. É a forma como os símbolos nacionais podem ser utilizados, inclusive, né, como discurso político. No texto aí do professor Edgar Morin, ele expressa isso que eu acabei de dar como exemplo, tá? E na construção do fascismo, na construção dos regimes totalitários, né? E ele diz assim, ó, no texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve que reflexão no texto? Ele fala que a cultura francesa não era somente uma cultura boa, mas que ela também tinha muitas coisas que deviam ser relegadas, né? E que o objetivo era fazer com que aquilo que era bom em cada cultura fosse, né, apropriado. Vamos lá. Letra A. O que ele faz é uma reflexão e um elogio acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras culturas. O que ele faz é elogiar aquilo que a França fez, né, através do colonialismo e do imperialismo com outras culturas? Não. O item A está falso, certo? B. Um ponto de vista idealista sobre a expressão dos ideais da Revolução Francesa? Não, pelo contrário, ele critica aquilo que a França fez de errado, né? Seja nas guerras, seja nas invasões, seja em oprimir, por exemplo, algumas nações africanas, como os argelinos, né? Uma crítica bastante feita pelos intelectuais franceses dos anos 70 e 80, né? Então o item B também está falso, tá? C. Argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais. Também não está dizendo que o isolamento cultural é a chave para debater isso, não. Também está falso. D. Faz uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas na história. É isso mesmo. Ele está fazendo uma crítica à forma como as outras culturas foram tratadas pelos europeus e também, né, as suas relações políticas e sociais, tá bom? Essa é a questão correta. O item D, tá? Questão 1, item D. Agora vamos para a primeira questão lá, certo? Para a primeira questão, né? Aí, do desenvolvendo habilidades, tá? A página seguinte, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Página 53, tá? Vamos lá. A questão 1, desenvolver habilidades, vai tratar do tema, né, da apropriação cultural, né, que no Brasil se faz, né, da religiosidade da cultura africana e de outros povos, né, que aqui vieram e ajudaram a construir a nossa cultura, né, através da miscigenação, como a cultura africana, a cultura indígena, né, a cultura dos povos europeus que aqui tentaram colonizar o Brasil, como franceses, holandeses, alemães, e também dos portugueses, né. E ele fala aqui, né, a professora Mário Del Priore fala aqui das festas populares, em especial, né, aí da coroação do rei do Congo na Bahia. Diz assim: seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e amontoados em soberbos cavalos. Depois destes, marchavam o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado
que a vinda do rei estava destinada para as 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre, né, e admirado de tanta grandeza. Né? O que a gente vê em muitas localidades é a ressignificação de valores culturais, inclusive de festas populares. Por exemplo, as festas juninas e o carnaval não são oriundos de festas brasileiras, da cultura brasileira. Elas foram apropriadas, né? As festas juninas e o carnaval foram inventados na França, certo? E nos grandes bailes medievais. E esse tipo de cultura foi apropriado pelos brasileiros, mas que deu uma nova roupagem e significação a ela, fazendo com que os símbolos que eram tratados de uma outra forma em outro lugar fossem ressignificados no Brasil, né? E se tornaram, inclusive, mais populares do que na França. Né? O nosso carnaval e as nossas festas juninas, né, são muito famosas pelo mundo afora, né? Mas não são algo tipicamente cultural nosso. Não é algo tipicamente da nossa cultura. São apropriações e ressignificações culturais. Né? Vamos lá. Mário Del Priore, né, um olhar sobre as festas populares brasileiras. Vamos à pergunta. Originária dos tempos coloniais, a festa da coroação do Rei do Congo, né, evidencia um processo de quê? Letra A, exclusão social? Não, pelo contrário, ela é feita pela classe dos excluídos, né? Ela era feita pelos escravos, né? Então, o item A é falso. Ou a população negra, né, sem liberta. B, imposição religiosa. O texto nada fala de religiosidade, por isso que o item B está falso também. Tá? Acomodação política, também não. Ele fala de valores políticos dos povos, né, que vão dar origem ao Congo, né? Fala de um ritual aí de homenagem ao rei, mas não fala nada de acomodação política, não. Certo? Supressão simbólica. Está dizendo que o texto tira todos os símbolos, né, da cultura africana presente, né, aí na festa do Rei do Congo. Pelo contrário, é uma festa realmente que traduz, né, os múltiplos símbolos culturais que possuem o Brasil hoje. Né? Então o item D também está falso. Item E, ressignificação cultural, justamente isso. Né? O item correto da questão é esse, porque a festa de coroação ao Rei do Congo acontecia em alguns reinos africanos, né, e foram trazidas para o Brasil na época do tráfico negreiro, né, e elas foram incorporadas, né, à cultura brasileira, né, tiveram uma nova roupagem, um novo significado popular, tá? Então, resposta da primeira questão, né, do desenvolver habilidades, né, item é ressignificação cultural, tá? Agora, nós vamos aí para a questãozinha de número 2 dos complementares da 53, do Jürgen Habermas, né? Um filósofo aí, né? Da Escola de Frankfurt. Essa questão é boa porque ela é atual, tá? Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas de direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas públicas e privadas. Em tudo isso reflete-se, a miúde, apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, tentando dizer que a maior parte dos valores tradicionais brasileiros fazem parte de uma cultura majoritária, que impõe uma certa opressão à cultura das minorias, né? Como, por exemplo, a gente viu aí a festa do Rei do Congo, né? Como a gente vê aí outras manifestações culturais, né? Os movimentos de contracultura, né, eles serviram justamente para questionar, né, essa imposição da cultura dominante sobre as culturas populares, né? Como foi a Tropicália no contexto, né, e os grandes festivais na época da ditadura militar no Brasil, como foi, por exemplo, o Woodstock nos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã, né, o movimento hippie, né, o movimento de mulheres.
também o movimento LGBT nos anos 60, 70, né? E eles são movimentos que vão surgir, né, de contestação, né, aos valores e aos padrões culturais ditos tradicionais, né? Que defendiam o patriotismo, a moralidade, etc., mas que na prática impunham um determinado preconceito e principalmente repressão às culturas dos povos minoritários, né? A cultura indígena, a cultura africana, né? Na época, nessa mesma época, nos Estados Unidos, era a luta pelos direitos civis, onde a população negra era tratada como uma espécie de apartheid entre bairros, né? Não, os brancos e negros não podiam andar nos mesmos espaços, e toda essa cultura de contestação vai servir justamente para isso, né? Inclusive vai surgir na época o Partido dos Panteras Negras, que vai questionar aí, através das influências do Malcolm X, né, o racismo nos Estados Unidos, né? E esses movimentos vão influenciar aí outros movimentos pelo mundo afora, inclusive no Brasil também, tá? Vamos continuar lendo aí. Por causa de tais regras, tá? Implicitamente repressivas, lembrando que ele está explicando que isso é realmente, né, repressivo. Mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos, certo? Para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura majoritária, né? E isso aconteceu muitas vezes na história. Acabei de dar alguns exemplos, né? Vamos lá. Jürgen Habermas, a inclusão do outro. Estudos sobre teoria política, né? A reivindicação de direitos culturais das minorias, que inclusive muitas vezes têm os seus símbolos negados, né? E negados principalmente de forma pejorativa e preconceituosa, né? Como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas na medida em que se alcança, letra A, né, a secessão, né, pela qual a minoria discriminada obteria igualdade de direitos, na condição de sua concentração espacial num tipo de independência nacional. Será que vai acontecer aí a igualdade de direitos dessa minoria? Ou ela vai poder lutar por algum direito, né, a sua cultura de se afirmar? Então, o item A está falso, está generalizando, né, que ela se colocaria no mesmo patamar da cultura dominante. Isso é fato. Isso é fato que não aconteceria. E não aconteceu ainda. E nem vai acontecer. Porque a cultura dominante não quer permitir que isso aconteça. Pelo simples fato. B. A reunificação da sociedade, que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas e confissões religiosas, e a forma de vida em torno da coesão de uma cultura política nacional. Não. Até porque a dita cultura política nacional é justamente a cultura da minoria, né, que acha que é a maioria. É a cultura da minoria que é imposta como cultura de toda a sociedade, que é justamente a cultura, né, daqueles que dominam as organizações políticas, daqueles que detêm o poder econômico, né, e das classes majoritárias, como o próprio texto fala, certo? Então, o item B estaria falso nos dizeres do Habermas, tá? C. A coexistência das diferenças. Opa, pode ser essa. Considerando a possibilidade de discursos de alto entendimento se submeterem ao debate público, que isso seja pelo menos debatido na esfera do poder, né, na esfera pública, né? Cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento, né? Essa é a questão correta, certo? Está tentando dizer que as minorias, né, elas podem contestar essa ordem hegemônica da cultura, né, a partir da tentativa de afirmação e ressignificação dos seus valores, só que elas vão estar submetidas ao debate político e público em relação a isso, né, e também a coerção, né, do melhor argumento, tá bom? Esse é o item correto da questão, tá? Item C, certo? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa explanação, tá? Não deixe de acompanhar o canal do CPM no YouTube. As atividades que vocês vão realizar aí no decorrer da semana vão estar presentes na Agenda Edu, certo? Não deixe de participar da nossa live na sexta-feira para tirar as suas dúvidas, tá bom? Não deixe de fazer as atividades do Portal SAI, que inclusive vão ser repostadas, porque muitos de vocês não estão fazendo.
aproveitem agora para fazer, né, para recuperar o tempo perdido, tá bom? Para que a nota de MA de vocês não caia no decorrer do bimestre, né? Um grande abraço e até a próxima.